Boa tarde a todos. Em nome da Imagens, a gente está dando início ao curso Noções Elementares de Processo Previdenciário. Dou boas-vindas a todos os colegas e ao nosso palestrante, Dr. Daniel Machado, que já é da casa, nos está contemplando com o segundo curso da matéria. Ano passado, a gente teve a honra de tê-lo como palestrante no curso de Direito Material em Matéria Previdenciária. E esse ano, então, ele nos contemplou com o curso de Direito Processual da mesma matéria. O curso compreende 8 aulas, todas as aulas vão ser das 17 às 18 horas. Vocês encontram o conteúdo programático lá no ambiente EAD, que a gente disponibilizou para os e-mails dos alunos, e lá também tem os horários e os dias das aulas. O doutor Daniel já é de casa, mas o protocolo me faz apresentá-lo brevemente. Então, peço permissão para ler um mini currículo, vamos dizer assim, do palestrante. O doutor Daniel é juiz federal da nossa 4ª região, ele é lotado na 2ª turma recursal do Rio Grande do Sul, professor da Unicinos, da Escola da Magistratura Federal, e ele é membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. O doutor Daniel é mestre e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, autor de vários livros em matéria previdenciária, como a obra Normas Gerais de Direito Previdenciário e a Previdência do Servidor Público, outra obra sua, Direito Fundamental à Previdência Social, e também de sua autoria Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, sem maiores delongas, eu dou boas-vindas, agradeço por participar de mais uma partilha e na capacitação dos nossos colegas, e passo a palavra ao ministrante, desejando sucesso e muito boas-vindas ao nosso curso, doutor. Muito obrigado, Patrícia. Eu agradeço mais uma vez a honra do convite, né, efetuado aí pelo diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu me sinto muito feliz de poder colaborar sempre em temas, né, na área do direito previdenciário e do processo previdenciário, ainda mais porque o nosso tribunal, o TRF da 4ª Região, ele sempre foi pioneiro, né, no que tange ao trato das demandas previdenciárias. Talvez o pessoal aqui mais novo não tenha conhecimento desse fato, né, mas realmente o direito previdenciário passou a ter o destaque que ele tem hoje no nosso país, graças a uma iniciativa pioneira do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em 1993, percebendo que as demandas previdenciárias, para que elas pudessem efetivamente ter o tratamento que era necessário, serem julgadas dentro de um prazo razoável, especializou primeiro 5 varas em matéria previdenciária, né, em Porto Alegre, e 2 varas em matéria previdenciária em Curitiba. Então, graças a essas medidas administrativas tomadas pelo nosso tribunal, foi possível que o direito previdenciário pudesse assumir essa relevância, porque nós passamos a ter o quê? A formação de um corpo de especialistas, juízes e servidores na matéria previdenciária. E depois, na sequência, isso acabou gerando, né, efeitos no próprio tribunal, porque o TRF da 4ª Região teve que especializar 2 das suas turmas na época, né, a 5ª e a 6ª turma, compondo a 3ª seção, em matéria previdenciária. E hoje nós sabemos, com a ampliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, graças aí à aprovação da lei que criou mais, né, 12 cargos aí de desembargadores federais, nós tivemos então um acréscimo significativo de servidores que alguns estão pela primeira vez tomando contato com a matéria de direito previdenciário. Claro que, como, né, aqui eu costumo dizer que no âmbito do Poder Judiciário, normalmente nós temos que tomar algumas medidas, né, o cidadão já tem que aprender fazendo, né, é aquela história de que com o andar da carruagem as melancias vão se acomodando. Então, muitos servidores, apesar de não terem tido um treinamento prévio anterior, né, já foram, então, inseridos nos gabinetes dos desembargadores federais e já estão trabalhando com matéria previdenciária, né? Mas claro que é sempre melhor quando nós temos a possibilidade de estudar o direito de uma forma sistemática, organizar o nosso conhecimento e ter uma visão global daquilo que a gente está fazendo. Então, certamente que os resultados eles podem ser muito melhores a partir de quando nós temos, então, essa visão, né, didática daquilo que a gente está fazendo e compreendendo todo o contexto, né? Olhando não só para a árvore, mas também olhando para a floresta. E, de novo, eu quero reiterar o pedido, né, para aqueles que puderem abrir as câmeras, né,
para que a gente possa, inclusive nas aulas aqui, dialogar melhor, né? Eu solicito mais uma vez que o façam, né? Agora, claro que não é obrigatório, né, Patrícia? Também agradeço a todo o apoio que eu tenho tido aí da escola, da Magistratura Federal, né, na organização desse curso. Então, realmente, a Patrícia, a Cris, né, têm sido incansáveis aí para que nós tenhamos as condições necessárias, né, também aí, o Tiago, para colocar realmente o curso da melhor forma possível para os nossos servidores, o Tiago e o Ulisses, claro, né? Bom, então, sem mais delongas, né? Aqui a gente, pelo pouco tempo que a gente tem para tratar dessa matéria, a gente vai entrar direto naquilo que realmente nos interessa. E o primeiro ponto relevante do processo previdenciário é falar um pouquinho a respeito da competência, né, nas ações previdenciárias. E quando a gente fala em competência, obviamente que o nosso ponto de partida inicial é o que dispõe a nossa Constituição, a nossa lei fundamental. A competência nada mais é do que a medida da jurisdição, né? E a competência em matéria previdenciária, ela apresenta algumas nuances realmente relevantes, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela, apresentar um quadro, né? Mas eu vou explicar esse quadro de forma mais detalhada aqui para aqueles que estão me acompanhando. E desde logo eu quero deixar a palavra também à disposição, né? Quem tiver eventualmente alguma dúvida, queira fazer alguma colocação, alguma contribuição, por favor, sinta-se à vontade, né? Eu gosto muito mais quando as nossas aulas elas apresentam um diálogo e não apenas um monólogo, né? Então vai ser mais proveitoso para todos. Bem, nosso ponto de partida, né? Em matéria previdenciária, nós vamos verificar que nós temos ações previdenciárias que são julgadas pela Justiça Federal, mas também tem ações previdenciárias que são julgadas pela Justiça Comum, pela Justiça Estadual, né? Como é que isso é possível? Bem, quando a gente pensa no processo, na distribuição da competência, os dois critérios básicos através dos quais nós temos a divisão da competência é o critério em função da pessoa e o critério em função da matéria, né? Critérios que servem para definir a competência de forma absoluta, né? O critério, então, em função da pessoa e o critério em função da matéria. Ora, considerando que a Justiça Federal, em princípio, ela julga aquelas demandas que são ajuizadas contra a União, contra as suas autarquias, fundações, evidentemente que sendo o INSS uma autarquia federal, né, em princípio, nós imaginaríamos que todas as ações previdenciárias, sendo dirigidas contra o INSS, deveriam ser julgadas pela Justiça Federal. Mas, além desse fato, nós temos que considerar mais um detalhe, que é o seguinte: o Brasil é uma federação. E, sendo uma federação, ele também apresenta uma divisão de competências de forma que os entes subnacionais, os entes federados, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles não têm apenas competência do ponto de vista administrativo. Ou seja, os entes subnacionais, eles têm a capacidade de inovar na ordem jurídica, eles podem legislar respeitando os limites estabelecidos pela nossa Constituição. E vejam que, na proteção previdenciária, nós não temos no Brasil um único regime para proteger toda a população. Nós temos, no âmbito da União, ao lado do regime geral, né, que é o regime que tutela os trabalhadores da iniciativa privada, nós também temos o regime próprio destinado à tutela dos servidores públicos federais ocupantes de cargos efetivos e dos seus dependentes. Então, vejam, no âmbito da União, nós temos dois regimes, né? O regime próprio da União e o regime geral, que é, então, administrado e gerido pelo INSS. Mas, além disso, né, todos os estados da nossa federação possuem regimes próprios de previdência para a tutela dos seus servidores. E os municípios, por sua vez, né, nem todos os municípios possuem regimes próprios. Aliás, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela acabou por vedar a criação de novos regimes próprios de previdência. Tá? Então, isso é muito importante porque aqueles municípios que não tinham regime próprio de previdência em funcionamento até 13 de novembro de 2019 não poderão criar novos regimes de previdência. Claro que aquele que possui poderá, entendendo que esse regime
não apresenta, né, uma sustentabilidade de longo prazo, talvez seja possível até que ocorra a extinção de um regime próprio de município, como vários já aconteceram, né? Mas o contrário, a criação de novos regimes próprios de previdência, isso ficou vedado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, esse comentário inicial é para que a gente possa entender o seguinte: evidentemente, né, que quando nós temos demandas que são ajuizadas contra o INSS ou contra a União, né, essas demandas serão julgadas pela Justiça Federal. Certo? Agora, aqui nós temos que recordar, né, um pouco do que falamos quando no curso relativo ao direito previdenciário material, nós falamos dos beneficiários da Previdência Social. Por quê? Eventualmente, mesmo no âmbito da União, nós temos servidores públicos que não são vinculados ao regime próprio da União. Né? De acordo com o que estabelece a Constituição, no seu artigo 40, né, parágrafo 13º, os servidores que exercem cargos exclusivamente em comissão, os empregados públicos, aqueles que são contratados de forma excepcional para prestar serviço para a União, né, essas pessoas não serão vinculadas ao regime próprio da União, mas serão vinculadas ao regime geral. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que verificar é justamente qual é o vínculo do servidor com o ente da federação, para que nós possamos saber se ele está vinculado ao regime próprio ou não. Bom, mas uma vez que isso seja clara, essa vinculação do servidor ou a sua não vinculação ao regime próprio, né, por sua vez nós vamos verificar, então, se o ente da federação possui ou não regime próprio. E a partir daí nós vamos ter essa primeira definição, né? Ou seja, todos aqueles que exercem atividade no âmbito da iniciativa privada, independentemente da sua vontade, estarão vinculados ao regime geral, né? E, por consequência, se buscarem prestações previdenciárias que forem denegadas, se tiverem em gozo de prestações previdenciárias que forem suspensas, que forem canceladas, ou se desejarem a busca pelo reajustamento dessas prestações com critérios diversos daqueles que vêm sendo aplicados pela administração, né? Então, todas essas situações vão determinar que o cidadão ingresse com uma ação contra o INSS e a competência, portanto, será da Justiça Federal. Da mesma forma, se o que estiver sendo discutido for questão relativa a benefício de regime próprio da União. Agora, se estivermos em face de servidores públicos vinculados a regime próprio estadual ou municipal, então, nesse caso, a discussão relativa ao acesso a prestações previdenciárias ou, né, a possibilidade de rever essas prestações previdenciárias com critérios diversos do que estão sendo aplicados pela administração, isso vai demandar que seja dirigida uma ação, né, contra o regime próprio de previdência ou quem administra o regime próprio de previdência estadual ou municipal no âmbito da justiça comum. Esse é o primeiro ponto, então, a ser fixado. Agora, nós temos um outro detalhe importante no âmbito da nossa Constituição Federal, que é o seguinte. Lembram que eu falei da questão relativa ao critério da pessoa ou da matéria? Pois bem, considerando a configuração da Justiça Federal no momento em que a nossa Lei Fundamental de 88 foi editada, a Justiça Federal ela não era, como é hoje, capilarizada, né? Nós tínhamos apenas varas federais no âmbito das capitais, né, e naquelas cidades que eram economicamente mais relevantes. Bom, então, levando em consideração esse fato, o legislador ele manteve o critério que era o seguinte: nas situações em que o cidadão for vitimado por um acidente do trabalho ou uma situação equiparada a acidente do trabalho, entendia o legislador que essa situação era uma situação mais grave, que deveria ter um tratamento prioritário por parte do Poder Judiciário. Então, em face dessa situação, quando a causa que deflagrava a concessão do benefício previdenciário fosse um acidente do trabalho, a competência materialmente seria estabelecida para a Justiça Comum, para a Justiça Estadual. Observem que esse critério hoje, né, considerando a forma como a Justiça Federal está hoje capilarizada e ainda a possibilidade que nós sabemos, né, do processo eletrônico funcionar de uma forma realmente muito efetiva, não faz mais sentido
que a Justiça Estadual tenha competência para processar essas demandas previdenciárias, né, nas quais se busca uma prestação previdenciária apenas porque a causa foi um acidente do trabalho. Entretanto, isso se justifica, né, o fato de ainda hoje nós termos esta divisão no âmbito da Constituição Federal por conta do fortíssimo lobby que foi feito pelos colegas da Justiça Estadual, né? Porque, assim como a emenda constitucional número 20, de 1998, houve uma proposta na emenda constitucional 103, de 2019, que essa competência passasse toda para a Justiça Federal. Mas os colegas da Justiça Estadual, né, através da AMB, fizeram um lobby fortíssimo e conseguiram convencer os parlamentares, né, de que a situação deveria continuar no que tange a essa divisão da competência, dentro dos atuais parâmetros. Por quê? Porque eles tinham muito receio, né, eu vou falar para vocês aqui sem nenhum pudor, né, eles tinham muito receio de que, perdendo a competência previdenciária, eles também perdessem a competência eleitoral, né, porque não faz nenhum sentido que os colegas da Justiça Estadual ganhem 1/3 do salário dos magistrados federais, né, para fazer uma atividade que ela é cíclica, né? Tem uma demanda que é cíclica, não é o ano todo, e nós, juízes federais, aceitaríamos essa competência, inclusive sem receber 1 centavo a mais, porque ela é nossa, né? O que deveria acontecer, efetivamente, era de que, aonde não há Justiça Federal em funcionamento, então, por delegação, essa competência também funcionasse para os magistrados estaduais, como acontece com a competência previdenciária prevista no parágrafo 4º do artigo 109. Que é o nosso próximo passo a ser explicado, então, né? O que seria isso? Bem, então, obviamente que até hoje nós não temos, e nem faz sentido, né, que nós tenhamos a Justiça Federal em todas as comarcas do Brasil. Certo? Então, o legislador, ao mesmo tempo que previu que, no caso das demandas acidentárias, a competência materialmente seria atribuída para a Justiça Comum, no caso de nós termos segurados que residissem em cidades que não possuíssem vara federal, então permitia a Constituição, né, que o cidadão ajuizasse a sua ação na comarca onde estivesse domiciliado. Entretanto, o recurso eventualmente manejado contra a decisão do juiz investido da competência federal seria julgada não pelo Tribunal de Justiça, mas pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Perceberam a diferença, então, entre a competência das demandas acidentárias e a competência delegada, quando não há vara federal? Bem, inclusive essa competência, como nós vamos ver, né, graças ao processo eletrônico, a maior ampliação dos juizados especiais federais, nós vamos ter, inclusive, uma mudança importante em relação à competência delegada, né, que eu vou explicar na sequência. Mas, então, o primeiro critério que nós temos, aliás, o segundo critério que nós temos que ter bem claro quando pensamos na competência das demandas previdenciárias é justamente essa diferenciação entre aquelas ações que têm por origem, né, como fato que enseja o risco social que deveria ou que determinou a concessão da prestação previdenciária ser um acidente do trabalho, então a competência materialmente é da Justiça Estadual, né? O juiz estadual vai julgar essa demanda e o recurso será julgado pelo Tribunal de Justiça respectivo. Agora, quando o cidadão reside numa cidade na qual não há vara federal, né, e hoje esteja distante, né, a mais de 70 quilômetros da vara federal mais próxima, então o cidadão ele pode ajuizar a sua ação na comarca em que ele está domiciliado e o recurso vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal respectivo, certo? Bom, outra questão importante aqui, já quando nós estamos falando da competência acidentária, é que sempre existiu uma discussão em face de nós, por exemplo, estarmos tendo uma matéria que é debatida no âmbito da justiça que não versa necessariamente sobre a matéria acidentária. Ou seja, o benefício foi concedido em face de um acidente do trabalho. Mas o que está sendo discutido atualmente é, por exemplo, os critérios de reajustamento desse benefício previdenciário. Se ele faz jus ou não, por exemplo, a uma revisão da vida toda. Né? Então, aqui, a matéria acidentária ela é desimportante, né, para o deslinde
da situação. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, né, acabou cristalizando o entendimento de que o acessório deve seguir o principal. Ou seja, não importa que a questão que está sendo debatida agora é uma questão revisional que é igual às outras milhões que estão tramitando no Poder Judiciário. Mas se o benefício ele foi concedido por conta de um acidente de trabalho, então quem teria competência para julgar essa revisão seria a Justiça Estadual e não a Justiça Federal. Certo? Bem, ainda, por fim, né, eu só quero destacar que, eventualmente, nós podemos ter ações em que está se debatendo questões relativas à previdência complementar. Né? E no caso de nós estarmos debatendo questões relativas à previdência complementar, aí o que importa é saber que as entidades que administram a previdência complementar, sejam entidades abertas ou fechadas, são pessoas jurídicas de direito privado. E, portanto, a competência para julgar essas ações será da Justiça Comum. Ainda que, por exemplo, se esteja querendo discutir um benefício no âmbito do FUNPRESP, né? Por exemplo, do FUNPRESP-JUT, né? Vejam que a natureza da pessoa jurídica que administra o FUNPRESP é uma pessoa jurídica de direito privado. E, portanto, né, essa ação ela vai tramitar na Justiça Comum e não na Justiça Federal. Certo, pessoal? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vocês estão muito tímidos ainda, né? Espero que no decorrer das nossas aulas vocês possam, então, se manifestar um pouco mais para tornar, então, o nosso debate aqui um pouco mais interessante. Tá bom, pessoal? Bem, vamos prosseguir, então, né? Mas existe uma questão que é um pouco controvertida, né? Que é a seguinte. E na hipótese de estar sendo discutida uma questão relativa, por exemplo, a uma concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, né? De quem seria a competência para julgar essa ação? Ora, de acordo com o que eu falei anteriormente, né? Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que não há distinção, né, se o benefício ele é um benefício em que o cidadão pretende a concessão ou ele pretende a revisão, deveria ser julgado pela Justiça Estadual, mas o fato é que o Superior Tribunal de Justiça acabou fazendo uma distinção importante, né? Para o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pensão por morte decorrente de acidente do trabalho, para o Superior Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento dessa ação é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Como assim, Daniel? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. No julgamento do conflito de competência 166-107, né, da relatoria do ministro Herman Benjamin, o STJ ele vai firmar essa compreensão, né, a partir da seguinte distinção. Para o STJ, se estivesse em causa a concessão de um auxílio-doença por acidente do trabalho ou de uma aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, o que estaria em jogo é a relação do cidadão com a Previdência Social. Agora, quando o que está em jogo é a concessão de uma pensão por morte, então seria uma relação indireta do dependente com a Previdência Social. Data máxima vênia, eu não consigo concordar com essa distinção feita pelo STJ, ainda que se diga o seguinte, mas eventualmente você vai discutir a concessão de uma pensão, porque o que está em jogo é a discussão relativa à existência ou não da união estável, né? E que, portanto, não teria necessidade de fazer a prova da matéria acidentária em si. Né? Se houvesse a necessidade de fazer prova se foi ou não um acidente de trabalho, bom, então a competência seria da Justiça Comum. Mas pode acontecer, por exemplo, que esteja sendo buscada uma pensão por morte e que a empresa não emitiu a CAT, né? Aquela comunicação do acidente de trabalho. Então, será necessário fazer a comprovação da matéria acidentária em si, razão pela qual a competência, dentro dessa lógica, né, também deveria ser da Justiça Comum e não da Justiça Federal. Tá? Entretanto, o nosso tribunal, né, o TRF da 4ª Região, vem observando o entendimento fixado pelo STJ, como a gente pode ver aqui, através, então, né, desse julgado que eu trago aqui, né,
que foi, então, da relatoria do colega Rodrigo Keller Ribeiro, né? E essa decisão ela foi proferida, então, em dezembro, né, 15 de dezembro do ano passado. Então, é uma decisão bastante recente, mostrando que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região permanece, então, fiel a essa compreensão do STJ fixada naquele conflito de competência 166-107, que eu fiz referência para vocês, tá? Bem, agora sobre a competência delegada, né? Eu havia falado para vocês de uma alteração recente que nós tivemos em 2019, né? É uma mudança que foi efetuada em período próximo à Emenda Constitucional 103 de 2019. Né? Aliás, essa mudança legislativa ela foi feita até antes, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Né? Bem, o que aconteceu? O caput, aliás, o parágrafo 3º do artigo 109, ele apresenta uma mudança no sentido de que, diferentemente da redação impositiva, que dizia antes, né, que serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, agora o parágrafo 3º diz que a lei poderá autorizar, né, que certas causas de competência da Justiça Federal tramitem na Justiça Estadual. E a lei que tratava disso em matéria previdenciária, que nos interessa, né, a Lei 5.010 de 66, ela foi então alterada para inserir expressamente no inciso 3º que essa possibilidade, né, do segurado ajuizar a sua demanda na comarca em que ele está domiciliado, ela só seria justificável se ele residisse a uma distância de mais de 70 quilômetros do município sede da Justiça Federal. E eu só quero lembrar para vocês aqui um critério interessante, né? Porque quando eu tomei posse na Justiça Federal, em 1996, na época, quando foram instaladas as varas especializadas em demandas previdenciárias, começou a acontecer um fenômeno interessante, que era o seguinte: como as demandas previdenciárias tramitavam de forma muito mais rápida, né, na capital do que no interior, porque no interior o juiz tinha lá, às vezes, uma vara com 5, né, 8 mil processos, em que ele tinha lá ações penais, mandado de segurança, ação civil pública, né, e outras matérias, e ele não era muito versado nas leis previdenciárias, então ele acabava deixando para julgar as demandas previdenciárias quando a situação ficasse mais tranquila. Né? Só que isso acabava nunca ficando mais tranquilo, porque realmente o volume da Justiça Federal, a gente sabe, é um volume muito expressivo. Bom, então o que aconteceu? Advogados que captavam clientela no interior passaram a despejar essas ações previdenciárias na capital. Né? Bem, observem que a competência territorial normalmente é um critério que é um critério de competência relativa, não é competência absoluta. Né? Só que o INSS, muitas vezes, ele não alegava, né? Ele não fazia a exceção de incompetência. E alguns colegas passaram a declinar de ofício. Né? E o TRF da Quarta Região, depois de um tempo, acabou fixando um entendimento de que era possível ao juiz fazer isso de ofício, porque o que estava acontecendo era a frustração da própria iniciativa do tribunal de promover a interiorização, né? Já que, então, os advogados colhiam a clientela no interior e despejavam essas ações em Porto Alegre, o que, vamos dizer assim, acabava provocando um desequilíbrio na estrutura da Justiça Federal. Bom, mas essa matéria, ela acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acabou editando, inclusive, uma súmula, né, entendendo, né, que sim, havia essa possibilidade do cidadão eleger qual o foro que seria o mais adequado para a tramitação da sua ação previdenciária. Né? Porque ele poderia escolher entre ajuizar no local em que ele era domiciliado, se não houvesse vara federal instalada na Justiça Estadual, ele poderia ajuizar na Justiça Federal, que abarcasse o seu domicílio, então duas possibilidades, ou na capital do Estado, a terceira possibilidade, e por uma interpretação do artigo 109, dos parágrafos do artigo 109, como a União pode ser demandada, né, também em Brasília, inclusive o segurado, se ele achasse isso interessante, poder, inclusive, demandar contra a União e suas autarquias na capital da República. Né? O que, na minha opinião, não seria algo, vamos dizer assim, estrategicamente muito bom, né? Já que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região era o tribunal mais congestionado, nós sabemos, é aquele que tinha os maiores problemas, né?
no que tange ao julgamento célere de ações previdenciárias, mas, em tese, então, o cidadão teria essas 4 possibilidades. Bem, mas agora, então, com a edição, né, da Lei 13.876, vejam que houve uma restrição dessa possibilidade e o cidadão, então, só poderá ajuizar a sua demanda, né, valendo-se da competência delegada nos termos da lei, se ele residir em uma cidade que esteja a mais de 70 quilômetros do município sede da vara federal. Houve uma discussão se isso deveria levar em conta a distância real, né, ou a distância medida, vamos dizer assim, né, entre os municípios através dos critérios estabelecidos, por exemplo, pelo IBGE, né? Então, o Conselho da Justiça Federal acabou revendo a sua resolução, entendendo que, efetivamente, o que deveria ser considerado era a distância real e não uma distância em linha reta, né? Porque, eventualmente, o cidadão teria que fazer um deslocamento tão grande que levaria, assim, não 70, mas mais de 100 quilômetros para ter acesso à cidade em que, efetivamente, teria a sede da vara federal, tá? Bom, ainda em relação à competência da Justiça Federal, eu quero falar um pouquinho a respeito dessa discussão que nós temos em relação à competência dos juizados e à competência das varas federais em matéria previdenciária. Então, olha só. Quando a gente pensa na competência da Justiça Federal, tem uma diferença muito substancial quando a gente pensa nos juizados especiais estaduais, né? Uma diferença que começa, em primeiro lugar, porque no âmbito da Justiça Federal, o cidadão ele pode ingressar sem advogado para discutir, né, uma questão que seja do seu interesse contra a União, contra as suas autarquias, até 60 salários mínimos. Já na Justiça Estadual, o limite de alçada do juizado é de 40 salários mínimos, entretanto, apenas até 20 salários mínimos é que ele pode ingressar sem advogado. Além disso, o ingresso na Justiça Estadual, ele é facultativo, diferentemente do que acontece no âmbito da Justiça Federal, porque a Lei 10.259, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, estabelece que essa competência ela é absoluta. E quando nós pensamos nos juizados especiais estaduais, vejam que não é só o critério econômico que baliza o fato de uma ação tramitar ou não no juizado especial estadual, né? Porque se a gente pensar no juizado especial estadual, nós temos assim muitas ações em que, se o cidadão perder, ele vai ter um prejuízo econômico que pode ser mais ou menos expressivo dentro da sua realidade, mas na Justiça Federal nós temos causas, né, como bem coloca o meu amigo Vicente Ataíde, são causas que são causas de uma vida, né? Se ele perder eventualmente aquela causa, talvez ele não consiga mais ter acesso ao benefício previdenciário, que vai ser fundamental para a sua subsistência e da sua família. Então, são ações realmente que podem comprometer, né, a subsistência em condições mínimas de dignidade do cidadão, diferentemente do que acontece na Justiça Estadual. E outro critério importante é o seguinte: mesmo que a demanda ela seja de um valor reduzido, se for necessário, por conta da complexidade da demanda, uma instrução probatória que exija a realização, por exemplo, de perícias, esse feito não vai poder tramitar na Justiça Estadual, no juizado especial. Ele vai ter que tramitar numa vara comum. Ora, os juizados especiais federais, eles foram criados pensando no exemplo positivo da Justiça Estadual, mas foi necessária a realização de algumas adaptações, né? Porque nós temos no procedimento que tramita no juizado o quê? É um rito único, com concentração de atos, com encurtamento de prazos, mas com uma significativa limitação nas possibilidades do manejo de recursos e também, né, por conta desse rito único, muitas vezes o que vai acontecer é uma limitação profunda no que tange às possibilidades do cidadão demonstrar o seu direito.
E vejam, a diferença existente entre uma ação que vocês estão examinando e sugerindo as minutas do âmbito das turmas e aquelas que são julgadas nas turmas recursais, muitas vezes a única diferença existente é o valor. É o valor da causa. Certo? Então, observem. Claro que no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nós vamos encontrar algumas ações que são, né, mais complexas. O tribunal julga, por exemplo, o IRDR, né? O tribunal eventualmente julga a ação civil pública. Então, tem algumas ações que efetivamente elas são mais complexas. Mas, na maior parte dos casos, as ações previdenciárias que são julgadas pelo tribunal e as que são julgadas pelas turmas recursais, a única diferença é o valor da causa. É o valor da causa e acaba havendo uma outra diferença, né? Porque muitas vezes nós temos uma limitação por parte do juiz que conduz o processo no âmbito do juizado, no que tange ao direito ao contraditório e ampla defesa. Tá? Então, isso eu estou colocando para vocês justamente para que vocês entendam algumas coisas que acontecem, por exemplo, que a gente vai falar, né, quando se insere no âmbito do pedido da ação previdenciária um valor de dano moral, por exemplo, que é absolutamente desproporcional com aquilo que está sendo buscado no âmbito do direito material discutido na causa. Né? Justamente porque se trata de estratégia processual do advogado que está querendo fugir do juizado especial federal. Tá? Então, isso é inegável. Bem, mas no quadrinho, então, que eu estava mostrando para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Bem, como eu disse, então, né, as diferenças que a gente encontra entre o juizado especial e o juizado estadual, vamos versar primeiro com relação ao valor da causa, né, com relação ao ingresso, que é facultativo no juizado especial estadual e que é obrigatório no juizado especial federal, e também com relação à possibilidade de renúncia, né? Porque no juizado especial estadual, nós temos um dispositivo importante, que é o artigo 39, que diz o seguinte, que a renúncia, que a sentença ela será ineficaz quando exceder o limite de alçada. Já nos juizados especiais federais, é possível acontecer duas renúncias, né? Uma primeira renúncia com o objetivo de fixar a competência do juizado para julgar aquela ação, e posteriormente, depois, às vezes acontece do processo demorar um tempo significativo, e aqui por várias razões. Né? Às vezes, o que acontece? A matéria que está sendo discutida é uma matéria que acaba sendo objeto, por exemplo, de uma afetação, né? Por exemplo, como um tema repetitivo no STJ. Esse tema pode ser que exista a determinação de sobrestar os processos e fique aí 2, 3 anos sobrestado, né? Ou por conta, né, de um processo em que há uma discussão na turma recursal, vai até a TNU, volta para a TNU, aí quando é exercido o juízo de retratação, aí vem a afetação. Então, às vezes nós temos algumas ações que acabam, não deveria ser assim, mas tem ações que acabam demorando até mesmo 10 anos ou mais, né, até o momento em que ocorre o trânsito em julgado e inicia o cumprimento da sentença. Então, vejam que é possível, no âmbito dos juizados especiais, que ocorra a expedição de um precatório com valores, às vezes, né, bastante expressivos. Embora hoje isso não seja a regra, né, mas, às vezes, acaba acontecendo. Bem, temos uma inconformidade que ainda hoje é veiculada, né, no âmbito dos juizados especiais federais, com o processo em que a parte desejaria, né, que a ação tramitasse nas varas comuns e não nas varas federais, alegando, por exemplo, que se trata de um feito muito complexo. Né? Agora, eu só quero lembrar que nos juizados especiais federais, às vezes nós temos ações não previdenciárias, mas vamos pensar,
uma ação na qual se busca um tratamento na área da saúde, né? E aí uma ação que é ajuizada contra a União, contra o Estado e o município, e ainda é realizada, às vezes, mais de uma perícia, né? Então, nesses casos, na minha avaliação, o feito não poderia tramitar no juizado, mas o Superior Tribunal de Justiça, né, tem entendimento pacífico que é desimportante o grau da complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia ou não, né? Então, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa matéria, entendendo que, mesmo que seja necessária a realização de perícia, isso não vai retirar a competência do Juizado Especial Federal, que deve ser balizada apenas pelo valor da causa. Essa decisão é uma decisão, né, mais antiga, vocês podem pensar, mas ela se explica hoje pelo seguinte, tá? É que, inicialmente, os conflitos de competência, nós tínhamos, de um lado, uma maior segurança, né? Porque o que acontecia? Quando tinha um conflito de competência entre a vara comum e a vara do juizado, o Superior Tribunal de Justiça tinha o entendimento de que ele era o competente para dirimir esses conflitos de competência. Tá? Então, isso gerava uma maior segurança, por um lado, mas, por outro lado, evidentemente que demorava muito mais tempo, né, para esses conflitos de competência serem julgados. Depois que o Supremo Tribunal Federal, né, deliberou em sentido contrário, o STJ, inclusive, ele cancela, ele tinha uma súmula, a súmula 348, ele cancela essa súmula, né? E aí o STJ edita a súmula 418, dizendo que compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre o juizado especial e a vara comum da mesma seção judiciária. Mas então, só para mostrar que esse ainda é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa matéria, tá? Mas só para mostrar como não existe unanimidade no direito, né? Vejam que no âmbito, tá, da primeira região, existe um entendimento diverso, existe um entendimento diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, né, para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, havendo um conflito entre Juiz Especial Federal e Juízo Federal, que foi dirimido, né, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele entendeu que, sendo necessária a realização de perícias complexas, como seria o caso, por exemplo, de definir se uma atividade seria especial ou não, né, com base no tempo de serviço que foi prestado pelo segurado, essa questão afastaria a competência dos juizados especiais federais para o julgamento da matéria, né? O que não é, volto a dizer, o entendimento aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tá? Tudo certo? Tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Oi, professor. Tudo bom, doutor? Como é que está, Jânia? Tudo bem? Eu estou bem, cheia de dúvida. Que ótimo. Eu estava com problema para entrar. Fiquei de antes das 6 até as 6:30 tentando. Foi que deu. Eu estava com o link errado. Mas, doutor, é o seguinte, eu não sei se o senhor abordou. Se o senhor abordou, o senhor me diz, abordei e depois eu revejo, né? Mas os benefícios previdenciários por incapacidade, a questão da doença ocupacional, a questão do acidente de trabalho, não, o acidente de natureza diversa do trabalho, entende? E a do trabalho. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo na inicial, eu não tiro a informação que aquela lesão ou aquela doença decorre de uma doença ocupacional ou decorre de um acidente de trabalho, né? Às vezes salta aos olhos quando a gente olha o CNIS, porque aí aparece que ele quer um restabelecimento de um código 91, 92. Isso. Mas às vezes não, porque é a primeira vez, é a concessão, né? E aí quando chega na perícia, existe no formulário padrão aquela pergunta se tem relação com um acidente de trabalho, e às vezes vem a resposta sim. Exemplo, né? Quando o cara, por exemplo, é agricultor, e aí dependendo do problema que ele tem na coluna ou no braço, diz que é pela repetição ao longo do tempo. Não, ninguém aprofunda na perícia, mas vem aquele sim, né? O que a gente faz com essa informação? Ninguém alegou nos autos questão de competência, porque eu já vi julgados assim falando que quando na inicial os fatos descritos deixam claro que ele está pedindo, a causa de pedir tem tudo relação com um acidente de trabalho, vai para a Justiça Estadual.
Já fiz também casos de restabelecimento, que era 91, 92, mandei para a Justiça Estadual. Mas minha dúvida é essa, quando vem elementos no laudo, sugerindo acidente de trabalho, e ninguém está rolando aqui, ninguém fala nada sobre competência nossa. O que se faz de ofício? Então, Jane, ótima pergunta. Veja, a competência absoluta ela pode ser conhecida de ofício, tá? Agora, só uma distinção que é feita, no caso do segurado especial, o entendimento é de que o segurado especial, ele, vamos dizer assim, o acidente que acontece na atividade do segurado especial não seria um acidente de trabalho, né? Então, assim, é um entendimento bastante discutível, tá? Mas, assim, o que eu tenho visto é que a situação do segurado especial é processada, né, pela Justiça Federal sem nenhum problema. Agora, quando se trata de outros segurados, então, na dúvida, o que pode acontecer é o feito ser baixado em diligência, né? Para que a parte esclareça, porque às vezes realmente a pessoa faz uma informação, mas o elemento básico que vai determinar a possibilidade de você ter certeza é realmente não, a concessão foi um auxílio de doença acidentária ou foi um auxílio de doença comum? Se foi concedido um auxílio de doença comum, então a competência vai ser da Justiça Federal. Agora, se é um auxílio acidente de natureza acidentária, então a competência é da Justiça comum e não da Justiça Federal. Então, isso é o que tem que ser apurado, né? Quando as coisas não ficam muito claras, muitas vezes o que eu tenho observado é que, até porque mandar o feito para a Justiça Estadual, às vezes acaba acontecendo uma demora bastante expressiva, muitas vezes não há certeza a respeito disso, né? Para não prejudicar o segurado, muitas vezes, então, os juízes acabam dizendo assim, não houve alegação, cabe à parte, né, que se beneficia do reconhecimento dessa situação, a comprovação, né, dos fatos impeditivos, modificativos do seu direito, não foi alegado, então acaba mesmo que tem aquela informação ali na perícia, como ela é destituída de qualquer comprovação, acaba se julgando, né? Mas, assim, na dúvida, se eu tenho elementos para realmente ficar com dúvida, eu baixaria em diligência. E, doutor, doença ocupacional, como é que eu olho, assim, ela realmente me leva a querer declinar, entende? A fazer a minuta pela declinação. Como é que as doenças ocupacionais, eu imagino que tem um limite, né? Sim. Mas na dúvida, o que acontece? Veja, de acordo com o que estabelece o CPC, o relator ele tem poderes instrutórios. Então, ele pode abrir para que as partes se manifestem a respeito da existência ou não de doença ocupacional, trazendo os elementos comprobatórios. Tem alguma legislação que eu olho, isso é doença ocupacional, né? Sim, existe uma legislação específica, né? Você tem as regulamentações baixadas, né? Pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho, você tem como verificar isso, né? É porque tem uma diferença, tem uma doença que é aquela que decorre do próprio exercício da atividade, né? E tem outra que não, que ela é uma doença que acabou sendo uma doença do trabalho por conta das condições peculiares que a atividade foi exercida. Tá? Então, assim, na dúvida, o que eu faria? Eu baixaria em diligência para que as partes se manifestassem a respeito da existência de doença equiparada a acidente do trabalho, trazendo os elementos comprobatórios. Obrigada. Eu acho que é a melhor solução para esse caso, tá bom? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida em relação a isso? Bem, voltando aqui para a questão da competência, né? Nós temos ainda questões relativas, por exemplo, à questão de juizado itinerante, né? Veja, o que é o juizado itinerante? A lei dos juizados especiais federais, ela lá no artigo 22, parágrafo único, ela permite, né, que o Tribunal Regional, né, expressamente deflagre movimentos para viabilizar a aproximação da justiça para o jurisdicionado. Então, a gente vê algumas situações que são realmente muito, muito legais, né? A justiça, às vezes, coloca servidores e magistrados, né, em um barco que vão lá na Amazônia ou em outros locais onde realmente o próprio INSS não chega, né? E nesse caso de juizado itinerante, vejo que, inclusive, se dispensa o prévio requerimento administrativo, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas o TRF da 4ª Região acabou dando uma interpretação interessante, né, para essa previsão do juizado itinerante e instalando as UAA, né, as Unidades Avançadas de Atendimento. Né? Então, o que acontece? Quando nós temos a instalação de uma UAA, naquele município em que se instalou a UAA, cessa a delegação de competência
para a Justiça Estadual, né? Porque o cidadão que está domiciliado naquele município onde foi criada a UAA, agora ele não vai poder mais ajuizar a sua ação na comarca da Justiça Estadual. Mas, às vezes, acontece de que, na Justiça Estadual, os colegas, às vezes, acabam fazendo o seguinte, acabam pegando todos os processos que estão em tramitação e mandando para a Justiça Federal, né? Então, vejam, isso efetivamente não é possível. O nosso tribunal tem entendimento, né, consolidado nesse sentido, né, de que essa criação da UAA não vai autorizar a redistribuição daquelas ações que já foram ajuizadas na Justiça Estadual pela competência delegada, em face do princípio da perpetuação da jurisdição. Certo? Outra coisa também interessante quando a gente fala de competência é que não é possível aplicar o rito dos juizados especiais federais nas varas federais, né? E no âmbito, por exemplo, da Justiça Estadual, também não é possível aplicar esse rito especial do Juizado Especial Federal, tá? Bom, ainda com relação à competência, uma outra matéria interessante a ser destacada diz respeito à questão dos mandados de segurança, tá? Por quê? E aí a gente tem que fazer uma distinção entre o mandado de segurança enquanto ação e o mandado de segurança enquanto sucedâneo recursal. Mandado de segurança enquanto ação e mandado de segurança enquanto sucedâneo recursal. Por quê? A Lei dos Juizados Especiais Federais, a Lei 10.259, ela prevê expressamente, né, que não podem tramitar nos GEFs todas aquelas ações que têm um rito diferenciado. Então, por exemplo, não pode tramitar a execução fiscal, ação de improbidade, ação civil pública, e o mandado de segurança também não, né? São expressamente excluídos do Juizado Especial Federal. Então, se o cidadão ele quer, através do mandado de segurança, questionar o ato do chefe do posto de benefícios, né, ou do gerente executivo do INSS, essa ação ela vai tramitar na vara comum. Agora, nós temos mandados de segurança que tramitam no Juizado Especial Federal. E por que eles tramitam? Eles tramitam porque, em algumas situações excepcionalíssimas, como é o caso da fase de cumprimento de sentença, como não há previsão de nenhuma espécie de recurso, né, então, aqui na 4ª região, acabou se aceitando o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal para questionar, então, eventuais situações nas quais nós temos um desbordamento, né, do título executivo. Tá? Então, de forma sucinta, só para compreender essa questão da distinção do mandado de segurança que tramita nas varas federais e do mandado de segurança que tramita no âmbito dos juizados especiais federais como sucedâneo recursal, não como ação. O que se questiona é o ato do juiz ou o ato da turma recursal. Aí você pode ingressar com mandado de segurança no juizado. Quando o que se questiona é o ato da autoridade administrativa, então a competência será da vara comum e, por consequência, né, quem vai julgar o recurso vai ser o Tribunal Regional Federal respectivo. Tá? Agora, sobre o mandado de segurança, uma outra questão interessante é a seguinte: mas e se estivermos em face, por exemplo, de uma discussão relativa a ato da autoridade administrativa em benefício acidentário? De quem é a competência? Porque daí nós temos dois critérios que estão em discussão, né? De um lado, o critério da matéria, benefício acidentário, e de outro lado, a competência em função da pessoa, porque quem praticou o ato foi o chefe do posto de benefício ou o gerente executivo do INSS. Aonde que tramitaria esse mandado de segurança? Bom, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 722, né, o tema 722 dos seus de repercussão geral, o STF consolidou o seguinte entendimento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Conforme estabelece o artigo 109, inciso 8º da Constituição da República, são de competência dos juízes federais os mandados de segurança e os habeas data contra atos de autoridade federal. Verifica-se de plano que o critério definidor de competência adotado pelo Constituinte, neste inciso, é inegavelmente ratione persone. Isso significa dizer que, tratando-se de mandado de segurança,
que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo da competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir, né? Então, ou seja, ainda que o que esteja em discussão seja matéria acidentária, se o mandado de segurança é dirigido contra o gerente executivo do INSS ou o chefe do posto do INSS, a competência é do Tribunal Regional Federal. Aliás, do juiz federal, e o recurso vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Tá? Nesse sentido aqui, então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, no conflito de competência 118.872, e também várias decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como essa que eu trago aqui para vocês, né, da 5ª turma, da relatoria da desembargadora Thaís Ferraz. Certo? Uma outra pergunta que constantemente assola, né, os operadores do direito, quando estão em face de questões previdenciárias, seria o seguinte: mas e é possível ingressar com o mandado de segurança através da competência delegada? Ou seja, se o cidadão reside numa cidade que está a mais de 70 quilômetros hoje, né, da vara federal mais próxima, e ele quer discutir através do mandado de segurança a atitude por exemplo, do INSS, do gerente executivo que cessou um benefício que era percebido pelo segurado. Esse mandado de segurança pode ser ajuizado na comarca onde o cidadão é domiciliado, ou necessariamente ele vai ter que ser ajuizado, então, na vara federal distante, né, a mais de 70 quilômetros. O entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, anteriormente, né, era no sentido de que não seria possível, tá, o uso da competência delegada no caso do mandado de segurança, porque haveria uma regra específica no inciso 8º do artigo 109 da Constituição. Entretanto, esse entendimento ele foi modificado, né, justamente depois que o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 722, que eu já referi para vocês, né, então houve uma mudança, né, no entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e nos outros tribunais também, né, no sentido de que não há distinção entre as várias espécies de ações previstas na legislação processual, de forma que o fato de se tratar de mandado de segurança ou não, né, não implica a impossibilidade de se valer da competência delegada. Certo? Bem, o último ponto, né, dessa nossa aula, o tempo passa muito rápido quando a gente está falando de... Tem uma pergunta, Jânia? Ou não? Não? O tempo passa muito rápido quando a gente está tratando dessa matéria, né? Mas tem o último ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a questão do valor da causa e do dano moral, né? Como é que isso afeta a competência? Olha só. Dano moral e valor da causa, né? Conforme eu falei para vocês, muitas vezes o interesse do cidadão, porque não necessariamente os entendimentos que são sufragados no âmbito do TRF da 4ª Região são os mesmos adotados pela TNU, certo? Então, muitas vezes, o entendimento do TRF da 4ª Região vai ser mais favorável, outras vezes o entendimento pode ser lá que da TNU seja mais favorável, embora não seja regra, né? Eu costumo brincar, o TRF da 4ª Região é considerado como o tribunal mais bonzinho do país, né, em matéria previdenciária. Então, os operadores do direito, eles preferem, sempre que possível, ingressar com as suas ações nas varas comuns para que, eventualmente, o recurso, se for necessário, seja julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas o fato é que, considerando o valor, o limite de alçada do Juizado Especial Federal, ainda mais se o benefício ele for, né, de valor mínimo ou até um pouco superior a isso, naturalmente as ações, elas, via de regra, não chegariam, né? Não ultrapassariam o valor de alçada e, portanto, deveriam ser ajuizadas no Juizado Especial Federal. E aí, muitas vezes, o que os operadores de direito fazem é atribuir um valor de dano moral, né, totalmente despropositado, né, quando a gente pensa no dano sofrido. Não é que, em alguns casos, o fato do benefício ser de um valor reduzido não possa
nós não possamos encontrar alguma situação na qual realmente houve, né, uma violação tamanha, né, de um direito do cidadão que possa causar um prejuízo imenso. Mas, na maior parte dos casos, realmente se trata de uma estratégia processual, né, em que se fixa valores de dano moral para tentar elevar o valor da causa e, com isso, permitir que a ação seja julgada fora dos juizados especiais. O STJ tem entendimento de que o juiz pode fazer o controle de ofício do valor da causa, né? Esse entendimento é pacífico. Agora, quando nós temos a atribuição de dano moral, aí nós temos uma variação que é a seguinte, né? Alguns tribunais diziam o seguinte, que só o cidadão é que sabe o quanto dói, né, a dor que ele sofreu por conta do dano moral que foi praticado contra ele. Então, por isso que o juiz, sob pena de fazer um pré-julgamento, ele não poderia alterar esse valor, certo? Porém, no âmbito aqui da quarta região, durante muito tempo, o entendimento que prevaleceu era no sentido de que deveria haver um parâmetro objetivo mínimo a ser considerado, né, de forma que o valor do dano material que o cidadão sofreu pelo indeferimento do benefício, né, então as parcelas vencidas e mais uma anuidade, as 12 vincendas, o valor do dano moral não poderia ser superior a esse montante. Tá? Então, esse era, vamos dizer assim, o critério mais observado, pelo que eu me lembro até recentemente, aqui no âmbito do TRF da quarta região. Mas o fato é que aconteceu o seguinte, foi afetado um incidente de assunção de competência, né, que foi julgado agora recentemente na sessão de fevereiro, a sessão virtual de fevereiro de 2023, né, onde acabou prevalecendo, então, o voto, né, do desembargador Celso Kipper, em que se mudou essa compreensão, então, com base numa alteração que foi feita efetivamente no CPC, né, porque pela nova redação do CPC, lá no artigo 292, diz assim que na ação indenizatória, o valor da causa será o valor do dano moral pretendido, diferentemente do que era previsto anteriormente, né? Ou seja, então, como o valor da causa, tratando-se de uma ação que se busca dano moral, é o valor pretendido e é obrigatória a fixação desse valor, né, sob pena, inclusive, do reconhecimento da inépcia da inicial, né? Então, o TRF da quarta região acabou mudando o seu entendimento, entendendo, portanto, que, a partir de agora, fixou a seguinte tese. Deixa eu mostrar para vocês a tese que foi fixada aqui, né? Aqui. Nas ações previdenciárias em que há pedido de valores referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais, cumulado com pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, ou seja, as parcelas vencidas do benefício, acrescidas de 12 vicendas, além do valor pretendido a título de dano moral, que não possui necessária vinculação com o valor daquelas e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos excepcionais de flagrante exorbitância em atenção ao princípio da razoabilidade. Né? Então, vejam que, a partir daí, o TRF da quarta região alterou a sua compreensão a respeito, então, da possibilidade de atribuição do dano moral, né, para fins de alterar o valor da causa e, consequentemente, permitir que a ação tramite no âmbito, né, do Tribunal da quarta região. No âmbito das varas comuns e, por consequência, o recurso, né, possa chegar no Tribunal Regional Federal da quarta região. Né? Para hoje seria isso, pessoal. Né? Dentro dessa 1 hora, indago se vocês têm mais alguma pergunta até aqui. Não? Então, eu agradeço a todos aí pela atenção. Diga, Patrícia. A gente queria só dar um aviso sobre o probleminha técnico. Claro, pode falar, Patrícia, por favor. A gente teve um problema técnico com o link de hoje, doutor. Então, a gente pede desculpa para os alunos, a gente já reenviou a todos os e-mails o link novo, e também a gente abriu um grupo no WhatsApp, que ali a gente pode também responder mais prontamente e rapidamente as demandas. Então, é de livre adesão. A gente encaminhou também para o e-mail esse link, está aqui também o link, eu encaminhei aqui, se quiserem puxar no chat ali, é a penúltima, acho, mensagem, dá para clicar ali agora e já entrar. Vamos esperar uns 5 minutos, quem quiser fazer isso a gente aguarda antes de fechar a sala.
Pode clicar ali. O doutor, não sei se já quiser ingressar também, ou se de repente a gente já, deixa eu ver se a gente já incluiu o senhor. Pode me incluir aí já de oficina. Tá, a gente vai incluir e a gente vai abonar também as faltas de hoje e lembrar que essa aula a gente vai disponibilizar amanhã. A gente tem 2 dias, mas amanhã, devido ao problema técnico, a gente já vai colocar ela no ambiente EAD. Então, daí dá para os alunos assistirem amanhã, antes da aula do dia 22, né, para ter a sequência do conteúdo. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Se alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi informado, não. Então, agradeço a presença de todos, em especial ao nosso ministrante. E seguimos, então, nosso segundo encontro no dia 22, no mesmo horário, com o link certo a todos. Tá certo. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada e até quarta-feira. Tchau, tchau.